Antônia Salzano nunca imaginou que a morte de seu filho, aos 15 anos, seria apenas o começo de uma jornada extraordinária. Carlo Acutis, o jovem italiano apaixonado por tecnologia e pela Eucaristia, deixou o mundo em 2006, mas sua mãe afirma que ele nunca realmente partiu. Através de sinais misteriosos, sonhos vívidos e coincidências impossíveis, Antônia recebe mensagens que desafiam qualquer explicação lógica. O mais surpreendente, esses sinais não apenas consolam uma mãe enlutada, mas têm salvado vidas, curado doenças e transformado corações ao redor do mundo. Esta é a história real de como o amor entre mãe e filho transcende a própria morte, provando que existem vínculos que nem mesmo a eternidade pode romper. Antes de começarmos, se inscreva no canal e deixe nos comentários de onde você está assistindo. Sua participação é muito importante para nós e nos ajuda a continuar trazendo histórias que tocam o coração. Vamos lá. A manhã de 12 de outubro de 2006 amanheceu cinzenta em Monza, Itália. Antônia Salzano acordou com um peso no peito que conhecia bem. Aquele pressentimento maternal que toda mãe desenvolve. Uma espécie de sexto sentido que alerta quando algo não está certo com os filhos. Ela caminhou até o quarto de Carlo, seu filho de 15 anos, e encontrou-o pálido, febril, os lábios ressecados murmurando palavras que ela não conseguia compreender completamente. "Mãe", ele sussurrou, os olhos semicerrados brilhando com aquela luz peculiar que sempre o diferenciara de outros adolescentes, "ofereço todo o meu sofrimento ao Senhor, pelo Papa e pela Igreja." Antônia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não era a primeira vez que Carlo dizia coisas assim. Desde pequeno, aquele menino demonstrava uma espiritualidade que beirava o incompreensível. Enquanto outros garotos de sua idade estavam obcecados por videogames e futebol, e Carlo também gostava dessas coisas, ele mantinha uma relação com Deus que sua própria mãe, criada em uma família católica tradicional, mas não particularmente devota, não conseguia entender completamente. "Vamos ao hospital, Carlo", ela disse, tentando manter a voz firme, escondendo o pânico que começava a se instalar em seu coração. O diagnóstico veio como um raio em céu azul, leucemia fulminante. Em questão de dias, a vida daquele adolescente vibrante que passava horas catalogando milagres eucarísticos na internet e criava websites para evangelizar, começou a se apagar como uma vela ao vento. Antônia se lembrava de cada momento daqueles últimos dias. Carlo, mesmo em meio à dor excruciante, mantinha um sorriso sereno no rosto. Ele pedia para assistir à Santa Missa pelo computador quando não podia ir à igreja, e repetia constantemente: "Estou feliz de morrer porque vivi minha vida sem desperdiçar nenhum minuto em coisas que não agradam a Deus." Que adolescente fala assim? Que jovem de 15 anos encara a morte com tal paz, tal certeza, tal alegria? Quando Carlo faleceu no dia 12 de outubro de 2006, festa de Nossa Senhora Aparecida, Antônia sentiu como se uma parte dela tivesse sido arrancada violentamente. A dor era física, palpável, uma ferida aberta que sangrava sem cessar. Ela se lembrava de se jogar sobre o corpo ainda quente do filho, soluçando, implorando a Deus que lhe devolvesse seu menino. Mas foi exatamente naquele momento de desespero absoluto que algo extraordinário começou a acontecer. Na noite seguinte à morte de Carlo, Antônia não conseguia dormir. Seu marido, Andrea, também estava acordado ao seu lado, ambos perdidos em um silêncio carregado de dor. Era por volta das 3 da manhã quando Antônia finalmente adormeceu, exausta da própria agonia. E então Carlo apareceu. Não era um sonho comum. Antônia poderia jurar, e jura até hoje, mais de 15 anos depois, que não estava sonhando no sentido convencional. Ela estava consciente, plenamente consciente, e Carlo estava ali, radiante, vestindo jeans e uma camiseta como sempre gostava, mas emanando uma luz que não vinha de fonte alguma, uma luz que parecia brotar dele mesmo. "Mãe!"
ele disse. E sua voz era exatamente como Antônia se lembrava, mas tinha algo a mais, uma qualidade impossível de descrever, como se cada palavra carregasse consigo camadas infinitas de significado. Não chore por mim. Estou bem, estou feliz, vou estar sempre com você. Antônia tentou tocá-lo, mas ele sorriu daquele jeito típico dele, meio maroto, meio sábio. Você vai receber sinais, mãe. Preste atenção, vou estar sempre por perto. Quando ela acordou, o sol estava nascendo, pintando o quarto com tons dourados. Antônia virou-se para Andréia, pronta para contar sobre o sonho, mas encontrou o marido já acordado, olhando para ela com uma expressão estranha. Você também viu? Ele perguntou, a voz tremendo. Antônia sentiu seu coração acelerar. Viu o quê? Carlo. Eu também sonhei com ele. Ele disse que está bem, que está feliz. Eles se abraçaram tremendo. Dois adultos racionais, educados, cientes de como o cérebro pode pregar peças em momentos de luto intenso, mas incapazes de ignorar a sincronicidade impossível daquilo. Como duas pessoas poderiam ter o mesmo sonho, na mesma noite, com a mesma mensagem. Aquele foi apenas o primeiro de muitos sinais. Nos dias seguintes, enquanto preparavam o funeral de Carlo, coisas estranhas começaram a acontecer. Flores surgiam em lugares impossíveis da casa. Margaridas, as favoritas de Carlo, apareciam em cima do computador dele, sobre a estante de livros, no parapeito da janela. Andréia insistia que não as havia colocado ali. Antônia tampouco. A irmã mais nova de Carlo, Michela, estava confusa demais com sua própria dor para pensar em flores. São sinais dele, Antônia sussurrava, pegando cada margarida com reverência, como se fossem relíquias sagradas. Mas foi no dia do funeral que o sinal mais impressionante aconteceu. A igreja de Santa Maria Segreta, em Milão, estava lotada. Centenas de pessoas vieram se despedir de Carlo, amigos da escola, membros da paróquia, pessoas que ele havia tocado com sua fé radiante e sua alegria contagiante. Antônia estava sentada no primeiro banco, segurando a mão de Andréia com força suficiente para doer, tentando se manter inteira, tentando não desmoronar ali, na frente de todos. O padre começou a homilia. Ele falava sobre a vida de Carlo, sobre sua devoção extraordinária, sobre como aquele menino havia ensinado a tantas pessoas o verdadeiro significado da fé. E então, no meio da homilia, um raio de sol atravessou o vitral da igreja, um vitral que representava a última ceia, e iluminou exatamente o caixão de Carlo. Isso em si poderia ser uma coincidência, mas o que não poderia ser coincidência é que estava chovendo lá fora, chovendo forte. Todo mundo tinha chegado à igreja molhado, segurando guarda-chuvas. Não havia sol. O céu estava completamente encoberto. E ainda assim, aquele raio de luz dourada entrou pela igreja e banhou o caixão de Carlo em uma luminosidade impossível. Houve um suspiro coletivo na igreja. Pessoas começaram a chorar. Antônia olhou para cima, para o vitral, e sentiu uma paz inundar seu coração. Carlo estava ali. Ela sabia. Ela sentia. Quando o funeral terminou e todos saíram da igreja, o céu ainda estava nublado. Mas por exatamente 7 minutos durante a homilia, aquela luz tinha aparecido. Nos meses seguintes, Antônia começou a documentar os sinais. Ela comprou um caderno, um simples caderno de capa azul, e começou a anotar cada ocorrência, cada coincidência impossível, cada momento em que sentia a presença de Carlo. Havia os sonhos, que continuavam acontecendo com regularidade surpreendente. Não todas as noites, mas frequentemente o suficiente para que Antônia começasse a esperar por eles. Em cada sonho, Carlo aparecia radiante, feliz, transmitindo mensagens de amor e encorajamento. Em um dos sonhos, Carlo disse a ela: Mãe, você precisa contar minha história. Precisa falar sobre a Eucaristia, sobre como Jesus está realmente presente ali. Muitas pessoas não acreditam. Você precisa ajudá-las a acreditar. Antônia acordou daquele sonho com um senso de missão ardendo em seu peito. Ela,
que antes da morte de Carlo era uma católica morna. Frequentava a missa por obrigação social mais do que por convicção genuína. Agora se via compelida a evangelizar, a compartilhar a história de seu filho extraordinário. Mas não eram apenas os sonhos. Havia os sinais físicos, tangíveis. Certa vez, Antônia estava particularmente abatida. Era o aniversário de Carlo. Ele teria completado 16 anos, e a dor da ausência era quase insuportável. Ela estava sentada no quarto dele, que havia sido mantido exatamente como Carlo o deixara, rodeada pelas coisas dele, o computador onde ele catalogara centenas de milagres eucarísticos, os livros sobre santos que ele devorava com paixão, as tênis Nike que ele amava. Carlo, ela sussurrou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Me dá um sinal, por favor. Me mostra que você está bem, que você está feliz. Naquele exato momento, o computador de Carlo ligou sozinho. Antônia congelou. O computador estava desligado da tomada. Ela mesma o havia desligado semanas antes, e ainda assim a tela acendeu, brilhante e azul, e começou a tocar uma música. Ave Maria, a música favorita de Carlo. Antônia correu para chamar Andréa. Juntos, eles ficaram parados na porta do quarto, observando o computador desligado da tomada tocar música. Quando a Ave Maria terminou, a tela escureceu novamente. Andréa, engenheiro de formação, homem de ciência e lógica, tentou encontrar uma explicação racional. Talvez houvesse bateria? Mas não, o computador era de mesa, não tinha bateria. Talvez algum tipo de energia residual? Mas como isso explicaria a música específica que tocou? É o Carlo, Antônia disse com convicção absoluta. Ele ouviu meu pedido. As histórias dos sinais começaram a se espalhar. Pessoas que conheciam Carlo, que haviam sido tocadas por sua fé e alegria, começaram a relatar suas próprias experiências. Uma amiga da escola contou que, em um momento de profunda tristeza, quando pensava em desistir de tudo, sentiu um perfume de rosas inundar seu quarto. Não havia rosas ali, não havia nada que pudesse explicar aquele perfume, mas ela sentiu, imediatamente e intuitivamente, que era Carlo, lembrando-a de que não estava sozinha. Um professor relatou que, enquanto atravessava uma crise de fé, questionando se Deus realmente existia, se havia algum sentido em tudo aquilo, encontrou na gaveta de sua mesa, uma gaveta que ele abria todos os dias, um santinho com a foto de Carlo. Ele nunca tinha visto aquele santinho antes. Não fazia ideia de como havia parado ali. Mas ao virar o santinho, leu as palavras que Carlo tinha escolhido como lema de sua vida. A tristeza é olhar para si mesmo. A felicidade é olhar para Deus. Aquelas palavras o atingiram como um raio. Ele chorou ali mesmo, na sala de professores vazia, e sentiu sua fé se reacender. Mas os sinais não se limitavam apenas às pessoas que conheceram Carlo em vida. Conforme Antônia começou a compartilhar a história de seu filho, dando palestras, concedendo entrevistas, escrevendo sobre as experiências dela, pessoas ao redor do mundo começaram a reportar seus próprios sinais. Uma mulher no Brasil escreveu para Antônia, contando que seu filho estava morrendo de câncer. Desesperada, ela tinha visto uma reportagem sobre Carlo na televisão e começou a rezar, pedindo a intercessão daquele jovem beato. Naquela noite, ela sonhou com Carlo. Ele estava sorrindo, segurando a mão de seu filho, dizendo: "Ele vai ficar bem, tenha fé." Quando ela acordou, correu para o hospital. Os médicos estavam perplexos. O tumor havia diminuído significativamente durante a noite. Não havia explicação médica. O menino se recuperou completamente. Histórias como essa começaram a chegar às dezenas, depois às centenas. Pessoas curando de doenças incuráveis após rezarem a Carlo. Pessoas encontrando fé em momentos de desespero absoluto. Pessoas recebendo sinais, perfumes inexplicáveis, sonhos vívidos, coincidências impossíveis. E no centro de tudo estava Antônia, a mãe enlutada,
que se tornou porta-voz de seu filho extraordinário. Ela se lembrava de uma palestra particularmente marcante em São Paulo. A igreja estava lotada, centenas de pessoas querendo ouvir sobre Carlo, sobre os milagres, sobre os sinais. Antônia estava nervosa. Ela nunca tinha sido boa em falar em público, sempre preferira ficar nos bastidores, deixar que outros brilhassem. Mas enquanto subia ao púlpito, ela sentiu uma mão invisível tocar seu ombro. Não fisicamente, mas ela sentiu. E ouviu a voz de Carlo em sua mente, clara como cristal. Eu estou aqui, mãe. Fale com seu coração. As palavras fluíram. Antônia falou por mais de 1 hora, contando a história de Carlo, compartilhando os sinais, transmitindo a mensagem que ele havia lhe dado naqueles sonhos, que a Eucaristia é real, que Jesus está verdadeiramente presente, que a vida não termina com a morte, que o amor é eterno. Quando ela terminou, a igreja estava em silêncio absoluto. Então, lentamente, uma pessoa começou a aplaudir, depois outra e outra. Em segundos, a igreja inteira estava de pé, aplaudindo, chorando, transformada. Depois da palestra, uma fila enorme se formou. Pessoas querendo falar com Antônia, compartilhar suas próprias histórias, pedir orações. Uma jovem se aproximou, tremendo. Eu estava planejando me matar hoje, ela sussurrou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Tinha tudo planejado, mas então vi o anúncio desta palestra no Facebook. Algo me compeliu a vir. Agora eu sei que foi Carlo. Ele me salvou. Ele me lembrou de que há esperança, de que há amor, de que há Deus. Antônia abraçou a jovem com força, seu próprio coração transbordando. Este era o trabalho de Carlo, continuando mesmo depois da morte. Este era o propósito daqueles sinais, não apenas consolar uma mãe, mas transformar o mundo, uma pessoa de cada vez. Os anos passaram, 2010, 2015, 2020. A fama de Carlo cresceu. Em 2018, ele foi declarado venerável pela Igreja Católica. Em 2020, foi beatificado, oficialmente reconhecido como Beato Carlo Acutis, depois que um milagre, a cura de um menino brasileiro com uma doença pancreática rara, foi atribuído à sua intercessão. Antônia estava presente na beatificação, realizada em Assis, a cidade que Carlo tanto amava. Ela ficou em pé na Basílica de São Francisco, olhando para a imagem de seu filho, aquele rosto jovem, aquele sorriso radiante, e sentiu uma mistura complexa de emoções, tristeza pela ausência física dele, orgulho por quem ele foi e continua sendo. Gratidão pelos sinais constantes de sua presença. E os sinais nunca pararam. Até hoje, em 2026, quase 20 anos depois da morte de Carlo, Antônia ainda recebe sinais. Ela tem agora 64 anos, cabelos grisalhos, rugas ao redor dos olhos que testemunham décadas de lágrimas e sorrisos. Mas quando fala sobre Carlo, seus olhos brilham com a mesma intensidade de uma jovem mãe segurando seu bebê pela primeira vez. Ele me visitou em sonho ontem à noite, ela contou recentemente em uma entrevista. Estava usando aquela camiseta do Superman que ele amava. Ele disse: "Mãe, o trabalho continua. Há tantas pessoas precisando conhecer Jesus. Continue contando minha história." E ela continua, incansavelmente. Ao caderno azul, agora repleto de anotações, páginas e páginas, documentando anos de sinais. Antônia às vezes o folheia, lendo sobre aquele perfume de rosas que apareceu do nada, sobre o arco-íris que surgiu em um dia sem chuva, exatamente quando ela perguntou a Carlos se ele estava bem, sobre as incontáveis vezes em que pessoas se aproximaram dela dizendo: "Sonhei com seu filho. Ele me deu uma mensagem." Um dos sinais mais recentes aconteceu apenas alguns meses atrás. Antônia estava em peregrinação a Fátima, visitando o santuário mariano que Carlo tanto venerava. Ela estava rezando, pedindo orientação. Havia tantos pedidos de palestras, tantas pessoas querendo ouvi-la. E ela, agora mais velha, às vezes se sentia cansada. Questionava se ainda tinha forças para continuar. Carlo
Ela sussurrou, ajoelhada na capelinha das aparições. Preciso de um sinal. Preciso saber se devo continuar, se ainda há sentido nisso tudo. Quando ela abriu os olhos, havia uma margarida no chão, diretamente na sua frente. Uma única margarida branca, perfeita, como se tivesse sido colocada ali com cuidado. Mas não havia ninguém por perto, e margaridas não crescem naturalmente naquele local pavimentado. Antônia pegou a flor com mãos trêmulas, levou-a aos lábios e começou a chorar. Obrigada, meu filho, ela sussurrou. Obrigada. A mensagem era clara. Continue. O trabalho não está terminado. E então há os sinais que não são para ela, mas através dela. Pessoas escrevem para Antônia de todos os cantos do mundo. Cartas, e-mails, mensagens nas redes sociais, contando sobre os sinais que receberam de Carlo. Uma médica da Coreia do Sul que estava perdendo a fé após anos vendo pacientes morrerem e que sentiu um perfume inexplicável enquanto lia sobre Carlo, um perfume que a encheu de paz e renovação. Um presidiário nos Estados Unidos que encontrou um santinho de Carlo em sua cela, ninguém sabia como havia chegado ali, e cuja vida foi transformada pela mensagem. Uma criança na África que foi curada de malária depois que sua mãe rezou a Carlo. Cada história, cada testemunho, cada sinal é meticulosamente documentado. Antonia os guarda como tesouros, sabendo que são provas tangíveis de que o amor transcende a morte, de que seu filho, seu menino doce, genial, santo, continua seu trabalho de evangelização do céu. As pessoas me perguntam, Antonia disse recentemente em uma conferência em Roma, como eu lido com a dor da perda, como posso falar sobre Carlo com um sorriso no rosto quando meu coração foi despedaçado quando ele partiu. Ela fez uma pausa, olhando para a plateia lotada, centenas de olhos fixos nela, esperando. A verdade é que a dor nunca desaparece completamente, ela continuou, a voz suave, mas firme. Eu ainda choro. Ainda sinto sua falta todos os dias. Ainda daria tudo para poder abraçá-lo mais uma vez, ouvir sua risada, ver aquele sorriso travesso. Outra pausa. Lágrimas brilhavam em seus olhos. Mas os sinais me lembram que Carlo não se foi realmente. Ele está vivo, mais vivo do que nunca, apenas em uma dimensão diferente. E o trabalho dele continua, através dos sonhos, dos perfumes, das flores, das curas milagrosas. Ele continua tocando vidas, transformando corações, aproximando pessoas de Deus. Ela sorriu através das lágrimas. Então sim, dói. Mas também há alegria. A alegria de saber que meu filho está feliz, que ele está com Deus, que ele está fazendo exatamente o que sempre quis fazer, evangelizar, levar pessoas a Jesus. E a alegria de saber que um dia vou encontrá-lo novamente, e então nunca mais vamos nos separar. A plateia estava em lágrimas. Até os homens mais duros, os céticos mais arraigados, estavam enxugando os olhos discretamente, porque na história de Antônia e Carlo, na jornada desta mãe que transformou sua dor em missão, que converteu seu luto em evangelização, que encontrou esperança em meio ao desespero mais profundo, há algo universalmente ressonante. Todos nós conhecemos a perda. Todos nós já sentimos aquele vazio deixado por alguém que amamos. Todos nós já questionamos se há algo além desta vida, se o amor realmente sobrevive à morte. E os sinais, esses fenômenos impossíveis de explicar racionalmente, essas coincidências que desafiam a probabilidade, esses momentos de conexão transcendente, oferecem uma resposta. Sim, o amor sobrevive. A vida continua. Aqueles que amamos nunca realmente nos deixam. Antônia guarda no coração cada sinal, como se fosse um diamante precioso. A margarida de Fátima está prensada em seu caderno azul. As mensagens de pessoas curadas, transformadas, tocadas por Carlo, estão arquivadas cuidadosamente. Os sonhos estão gravados em sua memória com uma clareza que nunca diminui.
E ela continua seu trabalho incansavelmente, porque sabe que esta é sua missão agora. Não foi apenas Carlo quem teve uma vocação. Antônia também tem a sua. Ser a voz de seu filho, compartilhar sua mensagem, manter viva sua memória e seu legado. Você sabe, ela disse uma vez a uma jornalista, antes de Carlo morrer, eu era uma católica medíocre. Ia à missa porque era esperado socialmente, mas não tinha uma relação real com Deus. Foi Carlo quem me ensinou a rezar, a amar a Eucaristia, a buscar a santidade. Ela riu suavemente. E mesmo depois de morrer, ele continua me ensinando. Através dos sinais, ele me mostra que Deus é real, que o céu é real, que tudo aquilo em que acreditamos não é apenas uma história bonita, mas a verdade mais profunda do universo. Esta é a mensagem que Antônia carrega consigo aonde quer que vá, nas conferências lotadas e nas pequenas reuniões paroquiais, nas entrevistas televisivas e nas conversas íntimas com pessoas enlutadas que a procuram buscando consolo. Nas redes sociais, onde ela compartilha regularmente testemunhos e reflexões, alcançando milhões de pessoas ao redor do mundo. A mensagem é simples, mas profunda. A morte não é o fim. O amor é eterno. E aqueles que vivem em santidade continuam seu trabalho mesmo depois de deixarem este mundo. Os sinais que Antônia recebe de Carlo não são apenas para ela, são para todos nós. São lembretes de que há mais nesta existência do que o que vemos e tocamos. São evidências de uma realidade mais profunda, mais bela, mais verdadeira do que qualquer coisa que possamos imaginar. E são um convite para abrir nossos corações à possibilidade do transcendente. Um convite para prestar atenção aos sinais que talvez estejamos recebendo de nossos próprios entes queridos que partiram. Um convite para viver com a consciência de que esta vida é apenas o começo, não o fim da história. Antônia Salzano, a mãe que transformou sua dor em propósito, seu luto em luz, continua sua jornada. Aos 64 anos, ela poderia ter escolhido se retirar, descansar, deixar que outros contassem a história de Carlo. Mas os sinais continuam vindo, e enquanto continuarem, ela continuará seu trabalho. Porque no final das contas, esta não é apenas a história dela ou de Carlo, é a história de todos nós, de nosso anseio por conexão, nosso medo da morte, nossa esperança em algo maior. E é a história do amor de uma mãe por seu filho, um amor tão profundo, tão puro, tão poderoso, que nem mesmo a morte pôde separá-los. Os sinais continuam. As margaridas ainda aparecem em lugares impossíveis. Os sonhos ainda vêm, vívidos e transformadores. As curas ainda acontecem, desafiando explicações médicas. E Antônia continua anotando tudo em seu caderno azul, documentando cada evidência de que seu filho está vivo, feliz e mais ativo do que nunca em sua missão de aproximar pessoas de Deus. Até nos encontrarmos novamente. Ela sussurra todas as noites antes de dormir, olhando para a foto de Carlo em sua mesa de cabeceira. Aquele rosto jovem, aquele sorriso radiante. E de algum lugar além do véu que separa este mundo do próximo, Antônia sabe que Carlo está sorrindo de volta, enviando seu amor através da eternidade, preparando o próximo sinal que lembrará sua mãe e todos nós de que o amor nunca morre. Nunca. A história de Antônia Salzano e dos sinais que recebe de seu filho, Carlo Acutis, nos ensina uma verdade fundamental. O amor verdadeiro transcende todas as barreiras, inclusive a morte. Através de sua jornada de luto transformado em missão, Antônia nos mostra que a perda de um ente querido não precisa ser apenas tragédia, pode também ser transformação. Os sinais que ela continua recebendo quase 20 anos após a partida de Carlo não são apenas consolações particulares, mas mensagens para toda a humanidade sobre a realidade do mundo espiritual e a continuidade da vida além desta existência terrena. Carlo continua tocando vidas através de sua mãe, que se tornou porta-voz de uma mensagem de esperança.
Nossos entes queridos que partiram não se foram completamente. Eles permanecem conectados a nós através de vínculos de amor que a eternidade não pode romper. E se abrirmos nossos corações, se prestarmos atenção, podemos perceber os sinais que eles nos enviam. Lembretes de que não estamos sozinhos, de que somos amados, de que há algo maior esperando por nós. A transformação de Antônia, de uma católica morna, em uma evangelizadora incansável, demonstra o poder redentor do sofrimento quando oferecido com amor. Sua dor não foi desperdiçada, foi transformada em luz para milhões de pessoas ao redor do mundo que encontraram esperança, fé e cura através da história de Carlo. Hoje, o legado de Carlo Acutis vive não apenas nas relíquias e na veneração oficial da Igreja, mas no coração de incontáveis pessoas que foram tocadas por sua santidade juvenil. E no centro desse legado está uma mãe que escolheu acreditar nos sinais, confiar na presença contínua de seu filho e compartilhar essa experiência extraordinária com o mundo. Os sinais continuam, o amor permanece. E a história de Antônia e Carlo nos convida a todos a abrir nossos olhos para a possibilidade de que o céu está mais perto do que imaginamos e que aqueles que amamos nunca realmente nos deixam. Se esta história tocou seu coração, não esqueça de se inscrever no canal e deixar nos comentários de onde você é. Compartilhe também esta mensagem de esperança com quem você ama. Sua participação mantém vivo este trabalho de levar luz e inspiração a mais pessoas. Obrigado por estar aqui conosco.